Salve, salve, nação corintiana. Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho. Pessoal, todos os dias vídeos novos sobre bastidores, mercado da bola, finanças, política do futebol e pós-jogo. Mas antes, quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um comentário aqui no vídeo, deixe um like, deixe sua inscrição, ative a notificação, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso trabalho e recomenda para toda a nação. Então bora juntos conferir o vídeo? Que fez com o Dr. Walter, que é o monstro, um dos maiores médicos do mundo, né? Fez cirurgia, tinha pedra no... Vesícula? Na vesícula. Pô, tirou, melhorou pra caramba, agora aí teve um desconforto. Joga o campeonato todo, tá com 27 gols. 27. Né? Na temporada, 11 gols do brasileiro. Pode ser artilheiro. O que pensar disso, Veloso? Então, esse é o momento que tá vivendo essa dupla de ataque. É o trio, na verdade, junto com o Gar. E o Gar, verdade, mas Veloso. Os dois é que estão verdade. com problema para esse jogo. O Memphis e também o Yuri. Se ele não tiver, o Memphis ele não tem, se ele não tiver também o Yuri, ele vai ter que mexer muito num sistema que vem dando muito certo. E a gente sabe que para ele mexer, até achar, né, um substituto... Para mim tem que jogar o Thales Magno, tem que jogar. Thales Magno e o Romero. Pedro Raul. Quem? Pedro Raul parece que está entrando Não, na tudo fita bem, pro para mim jogo, tem que ser o Thales Magno e o Romero. Se ele vai colocar o Pedro Raul, aí é o problema do treinador. O que você pensa, Souza, sobre isso? Então, você perder numa fase como essa, Yuri e Memphis é difícil, né? São os principais goleadores, os caras vêm fazendo gol nos principais jogos. É uma perda muito relativa. Então, o Ramon vai ter que mexer a cabeça dele, encontrar a solução ali. Eu colocaria também Thales e Romero, se não tivesse Yuri, mas eu acho muito difícil. O Thales joga muito, hein? Eu acho difícil. Thales Magno joga muito, hein? Eu acho difícil o Yuri não jogar. Até pelo que ele quer essa artilharia, lógico. ele quer terminar bem. Além de artilharia, quer também ganhar, quer ultrapassar o Romero. Claro. O que você pensa disso, Maravilha, monstro sagrado? Eu vejo que o Corinthians vai ganhar o jogo. O Vasco ontem foi vaiado, os caras pegaram no pé lá do treinador. O Internacional tá bem, hein? Tá bem. Que timaço, 15 jogos, né? Sem perder. Eu te falei aqui? Verdade, você pode falar, Souza. Lembra que eu te falei? Pode falar. Falei aqui, eu cheguei um dia aqui e disse, olha, cuidado com o Internacional, ano que vem, o Internacional vem forte brigar O time que mais contratou, né? Agora, se Alan Patrick joga, irmão, o que se Alan Patrick joga... Ou ele o Roger tá bem, né, de novo, né? E tem uma coisa, Alan Patrick foi assistir o jogo lá na Neoquímica Arena. Era para acertar com o Corinthians. O Alessandro não quis o Alan Patrick. Aí preferiu quem? Os caras, não serve. Alan Patrick é um monstro jogando bola. Maravilha. Mas o Corinthians ganha bem do Vasco, não vai certo, né? Aquela Você virou corintiano agora, velho? Não, que você virou? Não, você virou aliás, assim. eu fui o primeiro. Ah, só você? Não, o primeiro que falou que ia ganhar do Flamengo fui eu. Até o Souza falou que eu tinha que procurar um médico. Você falou que ia ganhar do Botafogo também. Não, falei. Mas eu falei que ia ganhar do Atlético Paranaense. Também eu não sei. Verdade. Se a mãe de Ná... Ela não acertou tudo, porque eu, Maravilha, tenho que acertar. Tem a mãe, aquela mãe que errou também aí, que é o que vocês botaram aí. Falou que o Corinthians ia classificar. A mãe Mercedes, uma coisa assim, não lembro se era Mercedes. Virou Fusca. Vamos dar renovação e transparência. Vamos lá. Vai dar tempo. Ah, vai. Vamos lá, dívida do Corinthians. Começou em 2007 com o André Sanches, certo? 100 milhões. 100 milhões, que veio do Dualib. Lembram disso, gente? Bota eu no meio aí. Pode cortar eu aí. Não preciso nem pedir isso, tá, Latino? Vamos embora. Pode ficar sossegado que eu chego mais pertinho. Olha lá, 2007, 100 milhões. Vai falando pra mim, Ricardinho. Você e o Cascão aí. Aí entrou o Mário Gobi. Que, por sinal, eu gosto do Mário Gobi. Eu tenho uma admiração por ele. Certo? Aí, em 2011, chegou o Mário Gobi. Aí, depois de 2011... chegou o Roberto Andrade, que ninguém sabe. O Mário Gobi foi campeão da Sul-Americana, da Libertadores. Não, Libertadores, né? Mundial, Mário Gobi. Não foi o Andrés, não, foi o Mário Gobi. Aí veio o Roberto Andrade. Aí não, então. Aí você tem 100 milhões. Aí pro Gobi, 178 milhões. 78 milhões aumentou. Aumentou, quase dobrou a dívida. Quase dobrou. Aí do Gobi para o Roberto Andrade, 453 milhões. Aumentou 250. 250 milhões. Aí, não tem o Augusto ali, gente. O Augusto entrou depois. Não, eu sei, mas aí o Augusto tem que sair dali. Tem antes. É herança, né? Não, tudo bem, mas... É herança, mas só que ele pegou dele. Não, tudo bem, mas o Duílio entrou com 957...
Não, depois foi o... É que é setinha não, pra tá. baixo, É que vai a daqui pra lá. tá bom, Setinha é o último desculpa, agora que eu vi. Aí, não, agora que eu vi a setinha. Aí do Roberto de Andrade veio pro... Fala, nação corintiana, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians, projetando esse jogo amanhã às 4 da tarde contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. Corinthians está em busca aí da sua 6ª vitória consecutiva do Brasileirão, de praticamente rebaixado a um sonho e a realidade muito perto de alcançar uma vaga aí para pré-Libertadores ano que vem, 2025. O jogo será na Neoquímica Arena, estádio lotado. O Corinthians vai estar aí pulsando a arena. O torcedor corintiano apoia, e caso o Corinthians vença o Vasco, se iguala ao Cruzeiro com 47 pontos, que só joga na quarta-feira. E Cruzeiro hoje é o 7º colocado do Brasileirão. Então, contando aí com uma possibilidade real de um G8 ou um G9, porque para abrir um G7, o Flamengo tinha que ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo ganhou. Para abrir um G8, o Cruzeiro precisa vencer a Sul-Americana, que joga sábado contra o Racing. E para abrir um G9 no Brasileirão para pré-Libertadores, o Botafogo precisa vencer o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro tá ruim, tá cada dia caindo. Então a chance do Botafogo vencer o Atlético Mineiro, ela é enorme, e abrir um G9 pro Brasileirão aí para classificar na pré-Libertadores. Então o Corinthians é um jogo importantíssimo, é um jogo difícil, porque o time do Vasco, infelizmente, o time do Vasco, né, tá caindo todo dia, tá caindo, o Pedrinho não tá conseguindo fazer um trabalho lá com excelência, né, tá tendo muita dificuldade, né, o Vasco que acabou perdendo aí para o Internacional de 1-0, então vai vir para ganhar do Corinthians a todo custo, até porque o técnico do Corinthians, Ramon Dias, que trabalhou no Vasco até em abril desse ano, acabou concedendo uma entrevista para o GE e fez uma revelação aí bombástica, dizendo que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Para quem não entendeu, o Ramon Dias quis dizer maior em estrutura. O Corinthians tem hoje uma das melhores estruturas do futebol brasileiro. Então o Vasco, infelizmente, não tem. Então, e isso deixou a diretoria, o jogador do Vasco, chateado. Então acredito eu que o Vasco vai vir aí pulsando, vai vir aí lutando bravamente para conseguir essa vitória, por causa das mensagens, da declaração, e por causa da necessidade também que o Vasco precisa vencer se quiser sonhar com algo maior ano que vem. O que me preocupa muito é o desfalque do Corinthians. Infelizmente, Memphis Depay e Yuri Alberto não vão jogar, porque o Memphis Depay tomou o 3º cartão amarelo, e Yuri Alberto acabou se machucando contra o Cruzeiro. O Yuri Alberto acabou sofrendo uma lesão muscular de grau 1B, né? E precisa praticamente de uma semana para se recuperar dessa lesão, aproximadamente 8 dias. Acredito eu que no próximo jogo o Yuri Alberto já joga, mas nem tudo é notícia ruim. Tem a notícia boa, que é a volta do venezuelano aí, José Martins, que estava servindo sua seleção, e também a volta do atacante Romero, que estava servindo também a seleção paraguaia. Então esses dois jogadores vai voltar. Acredito eu que eles serão titulares, e também será titular aí Thales Magno. O ataque do Corinthians será formado com Thales Magno e Romero. Gente, nos últimos 5 para 6 jogos, os gols, só teve um gol que não saiu do pé do trio Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. Só foi um gol que o Kaká marcou que não passou no pé deles. Dos últimos 5 para 6 jogos, esse trio fez sucesso. Então o Corinthians vai ter muita dificuldade amanhã contra o Vasco, mesmo jogando em casa. Tô preocupado. Craque Neto falou aí de uma possível escalação do Corinthians, né? Sem esses dois jogadores, que me deixou extremamente preocupado, porque são jogadores
que estão fazendo parte dessa recuperação do corintiano de forma assim, total, de forma, sabe, é uma porcentagem enorme. Os números não mentem, né? O Corinthians de 5 para 6 jogos, só teve um gol que não passou no pé desse trio. Então o Corinthians vai ter dificuldade. Thales Magno é um bom jogador. Romero não é ruim, mas falta qualidade técnica, né? É um jogador esforçado, recompõe bem, marca bem, mas na hora de decidir falta qualidade técnica. Coisa com o Memphis Depay, assim, é um jogador extraordinário. Contra o Cruzeiro, o cara marcou um gol de quem sabe marcar gol, né? Contra o Atlético Paranaense, aquele gol de falta. Contra o Cruzeiro, ele recebeu uma bola espirrada e fez com que ia bater, o zagueiro veio e ele cortou e bateu de chapa. Um golaço, um golaço. Então vai fazer falta demais. E o Roberto tá vivendo umas fases extraordinárias, um aproveitamento surreal. Então vai fazer falta, o Corinthians vai ter dificuldade nesse jogo contra o Vasco. Mas, se quiser sonhar com a pré-libertadores ou a classificação de forma automática para a Copa do Brasil o ano que vem, precisa de vencer esse jogo. É um jogo que vale mais de 6 pontos. É um jogo importantíssimo para o Corinthians ficar aí mais tranquilo e é um passo da classificação. Timão, Ramon Dias, a minha preocupação também é o técnico Ramon Dias, que é muito perdido. Um jogo ele é 8, outro jogo ele é 80. Um jogo ele acerta, outro jogo ele atrapalha. Então, porque Ramon Dias, além de escalar mal, muitas vezes ele substitui mal. Isso preocupa muito o torcedor corintiano. E por essa razão, acredito que ano que vem, Ramon Dias não permanecerá no Corinthians. Tanto ele quanto o filho dele aí, o Palilo aí, Emiliano Dias. Gente, sobre Hugo Souza, sobre a contratação desse goleiro que virou já novela. Corinthians tem até dia 30 de novembro para fechar a contratação do Hugo Souza. Primeiro, precisa aí quitar uma dívida com o zagueiro Fábio Balbuena. O Corinthians acabou sofrendo um transfer ban por causa dessa dívida. O Corinthians precisa quitar essa dívida de 4 milhões de reais para contratar o Hugo Souza e inscrever ele. Não adianta apenas contratar o jogador não ser inscrito, não poder jogar. Então o Timão precisa aí de pagar o Flamengo. O Flamengo não tá aceitando, tá criando picuinha com o Corinthians, entendeu? Tá criando Corinthians mais Flamengo, já vem há algum tempo com uma relação bem estremecida. Então o Flamengo tá criando picuinha, não tá aceitando as garantias do Corinthians. E o Corinthians tem direito de fazer essas garantias, pagar parcelado, tá em contrato. Mas como o Flamengo não aceita, o Corinthians precisa arrumar esses 800 mil euros, que dá 4 milhões e 800, à vista e fazer o pagamento. Porque após o dia 30 de novembro, o goleiro Hugo Souza fica livre para receber proposta de outros times. Até dia 30 de novembro é exclusivo do Corinthians. A partir do dia 30, outros times europeus, outros times brasileiros, qualquer time pode chegar e fazer oferta para o Hugo Souza. E o Hugo Souza é um baita de um goleiro. Mudou o Corinthians após sua chegada. Tem 25 anos, tem boa envergadura, é técnico, é um goleiro tranquilo. Então, se continuar nessa toada, vai chegar à seleção brasileira e fazer muito sucesso. Então, o Corinthians precisa de... Se o Flamengo não aceita pagar parcelado, o Corinthians vai e paga esses 4 milhões e 800 à vista e acaba com esse problema e deixa o goleiro trabalhar tranquilo. Então, pessoal, deixa um like aqui no vídeo, deixa um comentário, deixa sua inscrição, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês vão receber tudo de primeira mão após vocês ativarem a notificação. Então, deixa, e aí o YouTube começa a recomendar nosso trabalho para mais pessoas, porque ajuda, entende o YouTube que vocês estão gostando, né? E começa aí mandar para toda a nação corintiana. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.